Votorantim, escola não aceita aluno portador de nanismo. Defesa Civil discute em Sorocaba soluções e medidas para prevenir deslizamentos em época de chuva na região. Você confere de que forma Itu explora a fama da mania de grandeza. Fique ligado. Olá, boa noite. A edição desta quinta-feira, 31 de janeiro, eu começo com a notícia que nos causa indignação. Depois de Jundiaí, o prefeito de Sorocaba admite: o prédio da prefeitura não tem alvará e nem brigada de incêndio. O anúncio foi feito hoje à tarde, durante a entrevista coletiva para divulgar o balanço de um mês à frente da administração municipal. A coletiva teve 1 hora de duração e o prefeito respondeu a várias questões. Entre elas, saúde, educação, dengue, paisagismo e alvarás de prédios públicos. O fato é que a tragédia chamou atenção, eu mandei verificar e efetivamente boa parte dos próprios da municipalidade, boa parte, não a totalidade, não tem alvará, não tem o alto do corpo de bombeiros, e isso precisa ser providenciado para todos, sem nenhuma exceção. Nós não temos sequer aqui uma brigada de incêndio, que seria obrigação nossa. Eu não me lembro realmente se em janeiro do ano passado o mato tivesse ficado tão alto como ficou agora, mas a equipe é a mesma equipe. O que é que cresceu mais e nós, até o momento, não conseguimos dar conta do recado. Determinei que as secretarias examinassem cada um dos próprios, cada prédio da prefeitura. Então, fui taxativo. Eu não quero nenhuma desculpa para que todos os próprios sejam virados ao avesso, examinados e qualquer possibilidade de foco seja eliminada. O poder público tem que ser o primeiro ao dar o exemplo. Nós temos várias que estão agora em processo final de construção. Eu acredito que até o mês de maio nós consigamos entregar aí pelo menos mais umas, eu não me lembro agora o número exato, 8 creches. Agora, atender os 12 mil, eventualmente que existe, porque eu também não sei se é só 12 mil. Isso ainda vai demorar mais tempo, mas nós estamos perseguindo esse objetivo. Quando nós falamos, e eu sustento aquilo que falei, da construção de um hospital público na Zona Norte, eu estou reafirmando. Este sábado eu fiquei percorrendo a Zona Norte para ver várias áreas, juntamente com o secretário de Saúde, para ver onde poderia ser uma área mais adequada para que a prefeitura pudesse ali desapropriar, se for o caso, e poder dar início aí ao seu projeto. Mesma coisa eu fiz com relação à unidade pré-hospitalar da Zona Leste, que nós temos a Zona Oeste, temos a Zona Norte, a Zona Sul é uma zona diferenciada nesse ponto, até porque os hospitais se concentram na Zona Sul, então ela não é prioridade com relação à pré-hospitalar, mas a Zona Leste precisa. Então já encontramos uma área para a Zona Leste. A Defesa Civil do Estado realizou hoje em Sorocaba um encontro para discutir soluções e medidas para prevenir deslizamentos na região. Diferenciar os tipos de solo, de rocha, prevenir deslizamentos e, o mais importante, salvar vidas. Durante o curso promovido pela Casa Militar, o geólogo Jair utilizou os 30 anos de experiência que adquiriu para falar a representantes de 13 cidades da região. A gente procura mostrar para as pessoas que operam o plano preventivo de que a encosta, a gente chama barranco, né? Mas são taludes, tecnicamente. Eles dão sinais de quando pode haver um deslizamento de encosta. A ideia principal é padronizar o entendimento básico em relação às defesas civis que todo município deve ter. Jair é um dos criadores do PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil, criado há mais de 20 anos pelo governo estadual. O plano monitora, em dias de chuva, a situação de 129 cidades do estado.
Sorocaba é uma delas. A vistoria em campo é feita em 5 regiões do estado. Como houve muita mudança com essas trocas municipais de administração, a ideia é estar retomando os procedimentos operacionais do plano e ensinando as pessoas a não só operar o plano, mas saber reconhecer essas situações de perigo. E um outro fator preocupante é relacionado à enchente, que tira o sono de muita gente em Sorocaba e na região. Veja. As fileiras de tijolos foram colocadas para evitar a entrada da água, mas não adiantou. Seu João mora no bairro do Éden há 13 anos e já perdeu quase tudo várias vezes por conta das enchentes. Porque eu estou sem condições até de comprar outra móveis, porque para ficar do jeito que está, não tem condições para comprar, para estragar, então ele vai passando assim mesmo, do jeito que está, né? Complicado. Se não arrumar, ele é obrigado até mudar daqui. Os bueiros na frente da casa também costumam não suportar o volume de água. O bueiro não suporta, é muita água, é um bueiro pequeno, né? Nestes casos, o major do Corpo de Bombeiros de Sorocaba explica quais as atitudes que devem ser tomadas pelas pessoas que moram em área de risco. Primeira providência é identificar as características do risco em potencial. Por exemplo, rachaduras de paredes, escorregamento de alguma encosta, rachaduras de piso, rachaduras no asfalto, o tombamento de árvores e de postes. Então, isso tudo faz com que haja a necessidade da pessoa preventivamente se retirar do local e não esperar que o poder público faça isso por ela. Um suspeito de tentativa de estupro entrou em coma depois de tentar fugir da delegacia de Salto de Pirapora. Segundo a polícia, o homem foi detido por 2 caminhoneiros que flagraram o momento em que ele tentava abusar de uma jovem de 17 anos. O suspeito, na tentativa de fuga, caiu e bateu a cabeça em uma escada. Ele foi encaminhado para a Santa Casa da cidade. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carros na estrada que liga Iperó-Sorocaba. Uma das vítimas foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade. Outras 3 foram socorridas pelo SAMU de Sorocaba. E um caminhão carregado com refrigerantes tombou na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, entre Itupeva e Jundiaí. A carga ficou espalhada pela pista, que precisou ser interditada. O caminhoneiro nada sofreu. Ainda em Jundiaí, um outro acidente envolveu 3 carros e 2 motos e deixou 3 pessoas feridas no final da tarde. A batida também foi na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes. O local precisou ser interditado. É cada vez maior o número de abandono de cães. Segundo uma ONG que cuida dos animais, o número já passa de mais de um animalzinho abandonado por dia na região. A reportagem que vamos mostrar agora comprova essa triste realidade. Uma cena lamentável. Dentro da cesta que a mulher abandonou em frente a uma clínica veterinária estavam esses 5 filhotes de cachorro. A responsável pelo local acolheu e tratou os animais. Eles estavam dentro de um cesto de roupa e são animais que a gente encontrou, eles deviam ter aproximadamente os 35 dias de vida. Então são animais que deveriam estar com a mãe ainda amamentando. Então, assim, eles provavelmente não sobreviveriam na rua. Depois de tratados, os filhotes foram encaminhados para a adoção. Uma das pessoas que adotou foi a própria secretária da clínica. Não estava no plano, porque minha cachorrinha passou por uma cirurgia, ela já é velhinha, então eu não queria mais. Aí quando a gente viu a cachorrinha, ela estava doente, a mais magricelinha, e a gente já pegou e adotou. Animal e gente é a mesma coisa. Nasceu ali, ela viu, né? Então ela não tinha que abandonar. Para a sorte dos animais, existem pessoas preocupadas com a situação. A ONG Adote Sorocaba resgatou somente neste ano 31 animais, média superior de 1 cachorro abandonado por dia. Aqui em Sorocaba a situação vem ficando crítica, né? A situação é caótica, muitos casos de ninhadas abandonadas, cachorras no cio, cachorras prenhes, então infelizmente é muito triste. Como a instituição que cuida dos animais ainda não tem endereço fixo, os cães resgatados são deixados em lares temporários. A cadela Lola chegou com seus 9 filhotes à casa do seu Francisco há 2 semanas. Os filhotinhos devem ir embora assim que forem doados em feiras, mas a mamãe, essa deve ficar. A gente está muito feliz de poder
ver eles, né, do jeito que eles estão, lembrando do jeito que eles chegaram aqui. Saudade sempre a gente sente, né? O importante é que a gente está fazendo a nossa parte. Apesar de ainda não saber se expressar direito, a garota tem uma certeza. E como você se sente ajudando o bichinho? Eu não sei falar como me sinto, mas me sinto muito bem. Os animais são encantadores e o assunto agora é abandono de cães. Eu converso agora com a advogada especializada em direito ambiental, Cíntia Zaparoli. Boa noite, obrigada pela participação aqui. Abandono de animal é crime? Sim, o abandono do animal, inclusive do animal doméstico, como é o caso da reportagem, é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais. No caso dessa, qual é a pena? Aí a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Cabe fiança? Cabe fiança. A gente percebe que, assim, que nos últimos anos aumentaram as denúncias contra os maus tratos. Isso é real? É real. E especialmente nessa época do ano, dezembro, janeiro até fevereiro, por conta das férias escolares. Então, as pessoas acabam abandonando os animais que adquirem, que adotam ao longo do ano. Então, às vezes, ganham de presente. Daí chega essa época, não tem o que fazer com o animal e não quer se privar de alguns compromissos, então acabam abandonando. Falta de responsabilidade. Falta de consciência, de responsabilidade, com certeza. No caso da pessoa que encontra o animal em maus tratos, qual é a orientação que você dá? Bom, quando a pessoa encontra um animal na rua, ela tem que pensar se ela quer adotar aquele animal, ela adote o animal, ou ela encaminha esse animal para alguma ONG, que nós temos várias ótimas na cidade. Então ela tem que buscar alguém que queira adotar esse animal e não abandoná-lo, né? Virar as costas ao problema. Virar as costas ao problema, não é o caso, não é o que vai resolver. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Imagina. No próximo bloco a gente mostra um suposto caso de discriminação em Votorantim. Os detalhes já já. Olha só essa história. Uma escola de Votorantim é suspeita de discriminação por não aceitar um aluno portador de nanismo. Maria Zilda reclama da falta de uma vaga nessa escola particular de Votorantim. Para ela, a instituição de ensino fechou as portas ao filho de 6 anos porque ele é portador de nanismo. Quando procurou o colégio pela primeira vez, a vaga existia. No século que nós estamos, com tanta informação que todo mundo tem, então eu acho assim, ter preconceito, ainda mais de uma criança, eu fiquei muito chocada. De acordo com a mãe, durante a visita à escola em agosto do ano passado, ela teria deixado claro que o filho era portador de nanismo e por isso precisava de cuidados especiais. Na época, os funcionários da escola teriam dito que tinham condições de cuidar do garoto. Apesar disso, com o tempo, a vaga prometida ao menino desapareceu. Na época que a gente foi fazer a matrícula em novembro, que estava tudo certo, preparei todas as documentações, o dinheiro para fazer a matrícula, fomos até lá e aí já começou a ver as resistências, já a ligação dizendo que não tinha mais vaga, entendeu? O que prova a discriminação, de acordo com o advogado da família, são ligações gravadas pela cliente. Depois de saber que o filho estava na lista de espera, ligou para o colégio no dia 20 de dezembro para saber se havia alguma desistência. Eu estava procurando uma vaga para o meu filho, né? Que eu deixei o nome dele aí. Só que daí vocês falaram que não tinha vaga. Eu queria saber se agora vocês já estão pegando o suplente, porque ele ficou como suplente. Como que é o nome? Para que ano que é? É para o 1º ano. 1º ano de manhã? É. Nós chamamos o primeiro suplente. Ele é o 4º na lista de espera. Será que vai ter até mês de janeiro? Será que tem vaga para ele? Olha, eu vou ser sincera com a senhora, eu acho difícil. No dia 11 de janeiro, Maria Zilda pede a uma amiga para ligar na escola e se passar por uma mãe interessada em vagas para a mesma série do filho, o 1º ano. Eu queria saber se ainda há disponibilidade de vagas, porque a mocinha havia dito para mim que se eu entrasse em contato na primeira semana de janeiro, poderia ser que sim. Deixa eu só confirmar. 1º e 2º ano? Isso, 1º e 2º ano. No 1º ano, eu tenho vaga no período da manhã. Certo. E no 2º eu tenho no período da tarde. Ela pergunta ainda se por acaso não há outra vaga para o filho de outra amiga. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu só vou confirmar com ela agora, é garantido que você consiga então essas 2 vagas para mim se eu for aí 2h30, para as 2 do ensino fundamental, a primeira série. Sim.
No mesmo dia, 10 minutos depois, Maria Zilda liga novamente à instituição. Tem alguma vaga para ele ainda ou não? Não, ainda. Nós entendemos nesse caso que o que faltou com a família do menor foi a transparência e a boa-fé, a verdade. Seria uma discriminação essa que inclusive a Constituição veda e diz que o Estado, a sociedade e a família devem atender a criança e impedir que ela seja discriminada em qualquer âmbito social. O advogado explica que as escolas não são obrigadas a aceitar deficientes físicos, desde que não tenham estrutura para recebê-los. O Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando questões semelhantes, entendeu que o fato da escola não aceitar o aluno e expondo as razões pelas quais não aceita a criança por incapacidade técnica ou por impossibilidade de atender às necessidades do menor, sendo transparente e agindo com boa-fé, não existe nenhuma ilegalidade. O menino de 6 anos já conseguiu uma vaga, mas em outra escola. E eu não quero que ele passe por isso. Eu quero que as pessoas tenham consciência de que existem pessoas diferentes, mas não são seres humanos, entendeu? Então hoje não é a escola que não merece meu filho, é meu filho que não merece a escola. E nós entramos em contato com o departamento jurídico do colégio citado, que afirmou, por meio de nota oficial, que a mãe da criança portadora do nanismo procurou realmente a escola em agosto do ano passado. E na época tinha vaga, só que quando ela voltou a entrar em contato com a escola, as vagas para o período da tarde do primeiro ano de 2013 já tinham se esgotado. Neste momento, chove em Sorocaba. Amanhã deve fazer calor. O céu fica nublado e há possibilidade de chuva novamente em Sorocaba no fim da tarde. Confira agora como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a mínima é de 20 graus e a máxima chega aos 28. Em Jundiaí, também a mínima é de 20, mas faz mais calor com máxima de até 31. Em Porto Feliz, a máxima não passa dos 29 graus. Em Alumínio, as temperaturas ficam mais baixas, com mínima de 18 e máxima de 26 graus. Esporte. A Liga Sorocabana de Basquete começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, a fase de retorno do Novo Basquete Brasil. A partida da LSB será em casa, no ginásio municipal contra o Mogi das Cruzes, que no primeiro turno, como mandante, venceu a Liga Sorocabana por 71-59. A equipe de Sorocaba precisa da vitória contra o time do Alto Tietê, considerado rival direto para a classificação dos playoffs do campeonato. A LSB ocupa a 10ª colocação. Já a equipe de Mogi das Cruzes aparece em 14º lugar do NBB. E hoje, na 4ª reportagem da série Itu, Fonte de Grandes Histórias, vamos mostrar o comércio que leva o nome da cidade para todo o país. Olha só esse botijão de gás, quase não cabe na carroceria da caminhonete. Semáforo, telefone, será que estamos na terra de gigantes? Não, é Itu mesmo, terra dos exageros. Mas por quê? Nem imagino. A brincadeira se popularizou graças ao humorista Simplício, nascido aqui. Foi num banco como este em que ele interpretava um personagem caipira no programa de TV A Praça da Alegria, que mais tarde se transformaria na Praça é Nossa do SBT. De improviso, ele resolveu acrescentar algumas características ao personagem e começou fazendo piadas com o tamanho dos objetos aqui em Itu. Então, pelo que eu estou vendo, os senhores devem morar em Nova York. Sim, Nova York. Nova York é lugarejo perto da... Nós somos de Itu. Itu entrou na brincadeira. Em uma das principais praças do município foi instalado esse orelhão gigante aí, que serve para um ótimo cenário de fotos. E olha que cliques não faltam. Para ela sair bonita, o fotógrafo precisa inclinar a cabeça. Parece um parque de diversão a cidade? As crianças A gente também já foi criança, já... cidade histórica, a gente já passou a mesma coisa que as crianças estão passando hoje. Araci e Maria Alice são de Campinas e já conheciam a fama da cidade. Maria Alice veio aqui pela primeira vez e se divertiu. Eu sempre via mostrar na Praça Nossa o orelhão de Itu, o fósforo, essas coisas que hoje a gente veio conhecer aqui, muito legal. Porque tudo aqui em quantidade grande, lápis, óculos,
lixa, né? Então, mas pessoalmente eu nunca vi. Só vi através de reportagem, através da internet. Mas elas não vieram só para visitar, não. Aproveitaram para fazer umas comprinhas. E o presentinho não tem nada de pequeno. Tem bumerangue, fósforos, papel higiênico, moeda, chinelo, tudo exagerado. Imagine as compras de material escolar. Além da lembrança, esses produtos servem muito bem para brincadeiras. Eu tenho uma amiga que é bem pequena também nesse lápis. E olha, o seu Osmar de São Paulo tá levando um dinheirão. É muito grande. Esse cigarro, por exemplo, eu vou levar para o meu cunhado, porque ele é viciado. Então, com esse cigarro aqui, ele fumando um desses, ele para de fumar um dia. Mas essa nota não é aceita no caixa da loja. E que caixa movimentado, viu? São 3 lojas abertas há mais de 30 anos. 6 funcionários que ganham dinheiro com as vendas para turistas de todo lugar. Bastante gente que vem, que já conhece a fama lá fora, né? E o pessoal acaba levando. Tem um rapaz que às vezes ele manda uma pessoa vir aqui comprar para mandar para os Estados Unidos. Só que não tem jeito, boa parte dos clientes da loja vem aqui só para tirar fotos e, é claro, fazer graça sem exagero. Noticidade.